Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins. Estamos aqui hoje para falar de estudos personalizados. Ok, então eu estou aqui dentro do Trader Gráfico com ele aberto. Estudo personalizado nada mais é do que um conjunto de regras que nós programamos para operar um gráfico. Tá? A gente pode operar o gráfico na mão, pode operar o gráfico no robô, mas independente de como você vai mandar a ordem para a sua corretora, você pode programar o seu setup para ele te avisar, seja por alarme sonoro, seja por e-mail, ou seja por nada, mandando a ordem diretamente sozinho lá para a corretora. Ele pode abrir também a boleta preenchida. Então tem inúmeras possibilidades para serem exploradas. E o que muita gente não entende é que o estudo personalizado é uma ferramenta muito poderosa. Tá? Então a gente pode programar o horário, a gente pode programar dia, a gente pode programar tempo e a gente pode programar preço dentro do estudo personalizado. Né? Então a gente de zerar largadinha de índice, a gente pode fazer uma operação programada, comprando às 9 e vendendo às 10 da manhã, por exemplo. A gente pode programar um estudo para dar preço fora, né? Uma flecha de preço fora do candle, tá? Fora do preço do gráfico. Isso é possível. A gente pode pegar o mini contrato para operar ação, a gente pode pegar a ação para operar opção. Então, e a gente pode desenvolver um estudo personalizado para se encaixar no que a gente precisa, seja para uma operação rotineira, seja para uma operação pontual. Tá? Então, eu vou mostrar várias coisas aqui, mas tem uma função legal aqui no Trader Gráfico, que é uma ajuda dinâmica. Você passa o mouse aqui em cima do menu Ajuda, vai abrir essa caixinha que é tipo um Google, só que é um Google interno do Trader Gráfico. Você pode digitar aqui Estudos Personalizados. Assim como você pode digitar qualquer coisa que você queira, tá? Você vai dar um Enter e a gente vai ver aqui aparecer uma pagininha da internet lá no nosso site de ajuda, que nada mais é do que um manual completo do software dinâmico, né? Com todos os resultados que existem para o termo procurado. Né? No caso, a gente procurou aqui estudos personalizados, e vocês vão ver que vai ter um link, vai começar aqui com a compra limitada, que é um estudo que tem estudos personalizados no nome, né? Ó. Por isso que ele apareceu aqui no resultado. Tem umas newsletters, certo? Que são artigos que eu escrevi sobre estudos que tem a frase estudo personalizado. E tem os tópicos de ajuda, que é o que nós estamos procurando aqui. Dentre eles, estratégia, estudo, manutenção, tal. Tem um específico aqui, estudos personalizados. Tá? Que também está disponível aqui do lado, no estudos e estudos personalizados. Então, fica mais simples da gente encontrar, né, usando a funçãozinha lá dentro. Aqui dentro do site, para quem gosta de olhar a documentação, tem como é que funciona tudo por escrito. Tá? Então, as funções que existem, né, o que a gente pode programar, como é que funciona, o que são as linhas, quais são as variáveis que estão envolvidas no processo, todas as variáveis aqui, as globais e as locais, tá? E a semântica, né, a sintaxe de como se escreve o estudo. O estudo personalizado ele pode ser feito de duas formas. Eu vou começar aqui e já abrir para a gente ver. Eu estou com um gráfico aberto aqui, um gráfico qualquer, né, que está aqui no Super Day Trade de opções, por exemplo, tá? Que é um robô que tem pronto. Mas a gente vai clicar aqui no menu Estudos, mas ele não é um personalizado. Então vamos abrir um personalizado para a gente entender como é que funciona. Aqui no menu Estudos, Estudos Personalizados. Vocês vão perceber que aqui dentro do menu Estudos Personalizados tem uma cacetada de estudo. Tá? Então tem várias categorias, eles estão divididos em categorias. Tem tradicionais, Bollinger Envelopes, rompimentos, tradicionais do índice de força relativa, o IFR. Tem um monte aqui também. Tradicionais otimizados, que são aqueles que normalmente já existem, mas a gente fez alguma modificação, certo? E outros que são alguns que operam volume, operam alguns tipos de rompimento, né? Tem os do livro dos super sinais, que eu programei lá, acumulação estatística, tá? Os originais, né? Para quem gosta de modificar estudo. Então, qual que é o objetivo de ter esse monte de estudo aqui? Além de você não precisar programar uma lógica que já existe, ela já vem programada aqui dentro, ainda você pode partir de um desses estudos aqui para construir o seu, se for o caso. Tá? E como é que você faz para descobrir qual estudo que tem lá dentro? Assim, Carlos, eu quero ver se tem uma banda de Bollinger. Eu posso fazer igual eu fiz na ajuda aqui, que eu digitei estudo personalizado. Eu passo o mouse aqui no estudos, ó, para não ficar procurando lá dentro do menuzinho, menu por menu.
e procura aqui, por exemplo, Bollinger, certo? Vai aparecer aqui a banda de Bollinger do menu Estudos Rastreadores de Tendência. Se a gente clicar aqui no Estudos, ó, vai ter um rastreadores de tendência que não é personalizado, certo? E tem aqui a bandas de Bollinger. Vai ter embaixo ajuda da bandas de Bollinger do rastreador de tendência. Tá? Se eu der 2 cliques em qualquer linha aqui, eu vou abrir o que está escrito. Então, se eu der um clique na ajuda aqui, ele vai me abrir a ajuda das bandas de Bollinger, que nada mais é do que uma descrição do estudo, como é que ele funciona. Mas para baixo a gente vai começar a ver estudos personalizados. Ó. Então, tem o auto-envelope, que está dentro da categoria Bollinger, por isso que apareceu quando eu digitei Bollinger aqui. Certo? Tem a banda de Bollinger recorrente, banda de Bollinger exponencial, banda de Bollinger percentual B, banda de Bollinger normal, com MME, banda de Bollinger CM, que sou eu, que dei uma modificada nela com a mesma lógica do superindex, banda de Bollinger fecha fora, fecha dentro, banda de envelope de MME, que está dentro da categoria Bollinger, tem vários envelopes aí, e o último é o Keltner Bollinger MACD. Então todos esses estudos eles já estão dentro de todos os traders gráficos de todos os clientes. Tá? Se você tiver um trader gráfico seu aí, se digitar um Bollinger, você deve ver no mínimo tudo isso aqui. Tá? Então o que você vai fazer? Se você quiser programar alguma coisa baseada no Bollinger, você pode partir de um desses que já está pronto. Tá? Todos os estudos que são personalizados, eles são editáveis também. A gente pode abrir um estudo personalizado, modificar de acordo com o que a gente quer. Tá? Não necessariamente precisa programar a linha de código. Tá? O estudo personalizado ele é uma telinha que você pode mexer com o mouse. Então, para fazer coisas simples, muitas vezes você consegue sem editar com programação. Tá? É claro que tudo que você quiser se aprofundar, daí você vai precisar programar já o estudo personalizado. Né? Mas não é uma linguagem difícil. Tá? Na verdade, é a mesma linguagem das macros do Excel, é VBScript, e tudo já está meio que pronto lá dentro, você só precisa ficar abrindo e fechando o if, né, que é o condicional lá do C. Se for dessa condição, faz isso, se não for, faz aquilo. Você vai abrindo uma cadeinha lógica em cima disso para quem já teve algum contato, por mais simples que seja com linguagem de programação, vai conseguir se virar bem lá dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, eu vou abrir aqui essas bandas de Bollinger normais, que estão aqui no estudo personalizado, categoria Bollinger Envelope. Vou dar um duplo clique aqui, que seria a mesma coisa de eu entrar aqui nos estudos personalizados, categoria Bollinger Envelope, e aqui bandas de Bollinger, tá vendo? Bandas de Bollinger. Tudo isso aqui a gente viu lá, o auto-envelope, Bollinger recorrente, tudo isso aqui apareceu dentro do nosso, na nossa caixinha de busca. Tá? A gente pode vir pelo menu, a gente pode ir por lá, dá na mesma. A diferença é que vindo pela caixinha de busca aqui fica tudo muito mais simples. Né? Vamos dar 2 cliques aqui no estudo, ele começou a pedir as variáveis já. Então vamos digitar a média que ele está pedindo. Vamos digitar o número de desvios, a média era 20, o número de desvios é 2, que é o padrão para a banda de Bollinger. E ele vai desenhar as bandas de Bollinger aqui para mim. Tá? Então eu vou fechar esse estudo que eu tenho aqui embaixo. Eu estou aqui no gráfico intraday de 30 minutos do mini contrato de Bovespa Futuro. Para ficar claro, né, o que eu estou fazendo. Eu vou entrar aqui no menu de estratégia só para remover os filtros. Tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de qualquer botão. Limpar tudo, ele remove todos os filtros. Remover o filtro de lá, tá vendo? Vou dar aqui um limpar graph. Aí vai tirar a estratégia de lá. Tudo que estava vermelhinho lá ele tira, posso fechar. Tá? Então eu tenho aqui a banda de Bollinger dentro do meu gráfico de 30 minutos. Normalmente, para quem gosta de operar intraday, normalmente o gráfico de 6 minutos, vou digitar um 6 no gráfico aqui, vou dar um Enter para mudar para o gráfico de 6 minutos. Normalmente o gráfico de 6 minutos é o gráfico que responde bem a qualquer tipo de estudo. Tá? Não sei se porque cabe exatamente 10 barras dentro de 1 hora, é um gráfico bem simples de se operar, mas ele responde bem. Então, você não tem ideia ainda de qual tempo gráfico você vai operar, eu sugiro que você teste o gráfico de 6 minutos antes. Ele seria tipo um coringa, né, para quando a gente quer desenvolver estudos novos. E temos a banda de Bollinger aqui desenhada. Agora sim eu vou abrir o editor de estudo personalizado, tecla F8,
Ou vem aqui para o menu Estudos, Estudos Personalizados, Editar Estudos. Muito bem. Dentro aqui do estudo personalizado, a gente vai ter uma listona com todos os estudos personalizados que tem dentro do trader gráfico. Eles não estão separados aqui por categoria, aqui estão só pelo nome. Então, o meu estudo está escrito aqui em cima, ó, banda de Bollinger 22. Se eu digitar aqui, ó, bandas de Bollinger, vai ser mais fácil de eu achar. Bandas de Bollinger exponenciais, bandas de Bollinger. Eu vou clicar aqui, carregou o meu estudo. Tá? Esse estudo, por algum motivo, eu não fiz ele com a linha 1, está só com a linha 2 e com a linha 3, mas ele funciona normalmente assim, certo? Então temos aqui a linha 2 e temos aqui a linha 3. Então uma linha está verde-oliva pontilhada, a outra também deve estar no mesmo esquema, verde-oliva pontilhada, tá? A linha 2 está usando a variável 2 aqui, 20, que eu dei a descrição de ser a variável que eu vou usar na média. Isso aqui fui eu que fiz. E aqui a linha 3 está com a variável 3, 2, que é o número de desvios que eu dei a descrição aqui também. E aí o que eu fiz? Aqui dentro da linha, a gente usou uma função MMS. Essas funções a gente pode encontrar as mais úteis aqui dentro desse botãozinho com as flechinhas, ó. Média móvel simples, média móvel exponencial, desvio padrão, tá? Mínimo intervalo, máximo intervalo, valor passado, que é quando você quer buscar o valor de 5 barras para trás, por exemplo, né? Barra da mínima passada. Tem outras funções além dessas aqui. Aquele link que a gente viu no comecinho dos estudos personalizados, ele está detalhando tudo que tem de função, tudo que tem de variável também. A gente pode usar as variáveis FA para ser o fechamento da barra atual, FEB seria o fechamento da barra anterior. Daí a gente pode usar o valor passado, a função valor passado, para recuperar o fechamento de 3 barras para trás, 4 barras para trás, 5 barras para trás. E assim a gente vai montando as nossas lógicas. var1, var2, var3, var4 são as 4 variáveis que você entra quando você carrega o estudo. Então, esse 20 e esse 2 que eu carreguei quando eu liguei o estudo são as variáveis entre a 1 e a 4. No caso aqui são a 2 e a 3, porque eu escolhi não ligar a linha 1. Tanto faz, você pode fazer com a linha 1 e com a linha 2, com a linha 2 com a 3, com a 3 com a 4, com a 4 com a 1, tanto faz, tá? E aqui tem a minha função, né? O que é a função? Eu não coloquei a média, então, sozinha na banda de Bollinger. Vocês podem ver que a banda de Bollinger tem só as duas bandas, está sem a média no meio. Né? Eu vou colocar essa média agora para a gente ver o estudo se modificando aqui dentro do gráfico, tá? Para vocês entenderem como é que isso, uma das coisas que funciona. Daqui a pouco a gente vai fazer coisinhas mais complicadas. Temos uma função aqui chamada MMS, que é média móvel simples, tá? Então essa cor magenta aqui, ó, é a cor para as funções, tá? Que fazem cálculos. A cor azul é a cor para as variáveis fixas, tipo fechamento, abertura, máxima e mínima. Você consulta, você não entra, né? As cores vermelhas são para as variáveis do usuário. Então o 20 e o 2 aqui são 1 até 4, né? Que são essas que o usuário digita quando abrir o programa, tá? E aí tem algumas outras cores, por exemplo, de glob, que são as variáveis globais que a gente vai ver mais para frente. Então tem aqui uma MMS, abre colchete, que seria o equivalente a abrir parênteses em outras linguagens de programação. Coloca aqui o FEA, então eu estou fazendo uma média móvel dos preços de fechamento, né? Esse A quer dizer que eu estou fazendo uma média móvel dos preços de fechamento, incluindo o fechamento da barra atual, né? Isso é importante porque eu posso fazer uma média a partir da barra anterior. E o que muda? A barra atual, o fechamento ele não está fixo, nem a máxima nem a mínima. Né? Na barra atual, como ela está se mexendo lá, principalmente no gráfico intraday, a única coisa fixa é a abertura. Isso quer dizer que se você fizer um cálculo, seja de uma média móvel simples, exponencial, de um desvio padrão, com o fechamento da barra atual, enquanto a barra não fechar, né, enquanto não abrir a próxima barra, esse cálculo você não pode usar para disparo de ordem, porque ele ainda pode ser mudado, o valor dele pode mudar. Tá? Então, quando a gente usa o fechamento da barra atual, a gente normalmente usa uma estratégia lá na frente, eu vou mostrar aqui só para a gente entender melhor,
gente usa uma estratégia lá na frente, que é usar aqui o dispara na próxima barra. Tá? O que é o dispara na próxima barra? O dispara na próxima barra, esse flagzinho aqui, é um comando para o gráfico não mostrar a flecha enquanto a barra estiver em formação. Tá? Então, a gente vai forçar o gráfico a só colocar a flecha lá com o preço de compra ou de venda quando a barra fechar, né? Na abertura da próxima barra, na verdade, que é a confirmação do fechamento da barra que a gente está calculando, é que ele vai dar essa flecha. Se estiver operando no robô, é no momento que ele dispara a ordem. Tá? Assim que a barra fechar, ele vai disparar a ordem. Se a gente usar o disparo imediato, aí ele vai disparar a ordem assim que a flecha aparecer, assim que a lógica aparecer. Se você está usando, né? E a gente pode ver aqui de novo, vou puxar aqui o estudo personalizado. Se você estiver usando o FEA ou MAA, que seria a máxima do dia, ou a mínima, né? O fechamento, a máxima ou a mínima do dia, e você começar a usar o disparo imediato, você pode chegar num ponto em que essa média dá um valor que é compra ou venda, dentro da lógica, e até o fechamento da barra, daqui a alguns minutos, o preço modifica bastante e esse valor some, essa condição some, ele acaba tirando a flecha, e aí você operaria uma coisa que não se confirmou a sua ordem, já foi, não tem como voltar atrás, certo? Então, existe essa diferença entre os disparos, tá? Que precisa ser prestar atenção quando você vai fazer um estudo só seu. A gente pode ver que tem um cadeado aqui, ó, se eu quiser mudar esse estudo, que é um estudo que vem com 3D gráfico, ele não deixa. Até dá para liberar isso, tá? Mas a priori ele não deixa por segurança mesmo, porque já tem um rastreamento aí de qual estudo usa qual tipo de flag desses que já existem dentro do 3D gráfico. Certo? Então, só fazendo esse parênteses para vocês entenderem que dá para a gente usar uma média com o fechamento da barra atual, desde que a gente use o flag disparar na próxima barra junto, tá? Se não, a gente pode usar o fechamento da barra anterior, que é o FEB, certo? Dá para fazer um cálculo da média baseado no FEB, quer dizer que na barra atual ele não vai usar nenhum preço, ele vai usar o preço até o fechamento da barra anterior. Se eu quiser, por exemplo, fazer um disparo quando tocar uma banda, da banda de Bollinger, quando o preço tocar uma banda, eu vou conseguir se eu usar o FEB. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou primeiro colocar, como eu tinha falado, uma média no centro. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou colocar essa média aqui, ó, no centro, que está sem média o meu gráfico. Tá? E depois eu vou fazer esse estudo de disparar compra e venda quando tocar na banda. Essa foi a primeira parte. A segunda parte da linha, o que é? Mais variável 3 vezes o DVS, que é a função DVS, que é desvio padrão. Tá? A função DVS é a função de desvio padrão. Mesma coisa, está calculando o desvio padrão, tem a média móvel de VAR2, né, de 20 períodos do fechamento, e a gente tem o desvio padrão de VAR2, que no caso é de 20 períodos, do fechamento também. E esse desvio padrão está sendo multiplicado, o asterisco é o sinal de vezes da programação, está sendo multiplicado pela variável 3, no caso 2, que é o padrão da bandas de Bollinger. É você ter uma média de 20, que é essa daqui, tá? Com duas vezes o desvio padrão, duas vezes o desvio padrão de 20, que é esse aqui. Certo? Então, nós vamos lá. Essa linha está fazendo média mais desvio padrão, e a linha de baixo vai estar fazendo média, mesma coisa, menos o var 3 vezes desvio padrão. A linha de baixo, na verdade, é a linha 3. Tá? Eu estava na linha 2, que é essa daqui. Essa linha que normalmente o pessoal marca venda, né? A linha de cima, quando bate aqui marca venda. Então eu vou mudar a cor dela para vermelho. Tá? E essa linha de baixo, que é normalmente onde o pessoal marca a compra, que está menos var 3, né? Eu vou mudar essa linha de baixo aqui para esse verde limão. E agora eu vou colocar uma linha 1 aqui, ó, que é nada mais, nada menos do que a média móvel lá do meio.
tá? Vocês vão ver agora que está cinza o fundo e eu não consigo mexer, né? Se eu tentar aqui, ó, ele não vai deixar mexer. Por quê? Porque tem umas funções prontas aqui, tá? Então eu posso colocar que a linha 1 é uma média móvel simples de x períodos, por exemplo. Uma média móvel exponencial, tem outras coisas, desvio padrão, máximo intervalo, mínimo intervalo, valor passado. Ou eu posso escolher o função, que é o que eu tinha lá nas outras linhas, que me permite editar isso aqui. Então agora eu posso escrever aqui dentro. Se eu escrever abobrinha, a linha fica inválida e não desenha nada aqui dentro. Tá? Então você tem que escrever uma função válida para a linha ser desenhada, senão a linha não é desenhada, ela vai ficar inútil, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar, isso aqui está como MME, ó. Eu vou mudar para MMS. Eu copiei lá, então eu vou apagar isso aqui e vou dar aqui um Ctrl V para copiar a média móvel que estava na outra linha. Então eu copiei a média móvel FA da var 2. Independente de eu estar dentro da linha 1 ou não, eu posso usar a var 1, a var 2, a var 3 ou a var 4. Tá? Isso aqui são valores dados quando você abre o estudo e estão disponíveis em qualquer linha, os mesmos valores. Se eu mudar aqui para 21, isso não me impede de continuar usando o 20 lá dentro. Tá? O 21 é o valor sugerido quando você abre o estudo. Mas na hora que você abre o estudo, você muda o valor e é o valor que você mudou que vale. Esse valor aqui só vai valer se você escolher mantê-lo. Certo? Então eu vou colocar essa linha aqui do meio em cinza. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Pronto. E agora eu vou gravar aqui um nome, que ele vai me perguntar o mesmo nome, tá vendo? Bandas de Bollinger. Eu vou colocar aqui bandas de Bollinger, exemplo, tá? Para a gente não se perder aqui na programação. Então, mudei para a banda de Bollinger, exemplo. Se eu vier agora nos meus estudos personalizados, vocês vão ver que tem uma categoria nova aqui embaixo, chamada categoria pessoais. E está aqui a nossa banda de Bollinger, exemplo. Mesma coisa se eu digitar aqui, Bollinger, exemplo, ó. Bollinger, exemplo, tem o exponencial e tem o exemplo. Está aqui já, o Bollinger, exemplo. Dando um duplo clique aqui ou escolhendo lá o menu, nós vamos fazer aparecer de novo aqui a nossa telinha para selecionar as variáveis. Lembra do 20 e do 2? Está aqui, aquilo que eu falei, se eu mudar aqui para 21, independente do que eu deixei lá como sugestão, se eu mudar aqui para 21, ele vai mudar todo o estudo para usar o 21. Tá? Vou colocar 21, número de desvios 2. Agora ele vai tirar a banda de Bollinger normal daqui de dentro e vai trocar pela banda de Bollinger exemplo. Vocês estão vendo aqui a linha vermelha pontilhada lá em cima, uma linha verde clara pontilhada aqui embaixo e uma linha cinza mais grossa aqui no meio, que é a média que não existia. Lembra que a média não existia? A gente acabou de colocar. Então, vou abrir de novo aqui os personalizados. Ó, essa linha verde aqui, eu achei que ela ficou muito clarinha para ver. Vamos trocar ela por azul? Vou colocar um azul normal, tá? Vou salvar. Agora eu posso salvar por cima. Deseja substituir o estudo já existente? Sim. Ó, salvou e mudou aqui a cor da linha para azul, tá? Que fica mais fácil da gente ver. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tinha antes, só que eu mudei as cores da banda de cima e da banda de baixo e adicionei uma média aqui no meio, que foi a linha 1 que estava desligada no estudo original. Eu mudei o nome do meu estudo para a banda de Bollinger exemplo e criei aqui. Do jeito que esse estudo está, ele não está nos dando sinal de compra e de venda automático, tá? Ele é um estudo da escola antiga, ele só está mostrando as linhas dentro do gráfico, coisa do século passado. Então, como é que a gente faz para fazer com que esse estudo me dê indicações de compra e venda, alarmes de compra e venda, para que eu não precise ficar interpretando o gráfico? Então, é aqui que a gente entra com a programação das regras. Então, esse é um marco importante. Presta atenção que agora eu estou fazendo uma divisão entre a programação das linhas de um estudo, tá? Que na verdade eu nem precisava programar, porque se você pegar aqui, tem um monte de banda de Bollinger dentro do gráfico já, dessa banda de Bollinger aqui, que eu vou colocar aqui, por exemplo, 21,
ela vai me mostrar a mesma coisa, tá vendo? Apareceu até aqui dentro do gráfico, direto, já com o 2, tá? Ele manda um monte de coisinha bem escrita aqui e tal. Então, já existia essa banda de Bollinger que eu programei aqui dentro do gráfico. Não precisaria eu programá-la novamente. Vou até desligar, tá? Mas eu estou fazendo só para a gente entender como é que funciona a lógica da telinha, tá? Então, esse momento é importante porque está dividindo o traçar o estudo, o desenhar um estudo, de usar uma regra operacional, que a gente está vendo aqui, regras de operação aqui embaixo, ocupa mais da metade da tela, a parte de regra operacional. E a gente vai usar uma regra operacional para, no cruzamento dos preços com as médias, ou das linhas com elas mesmas, ou com os preços, ou com o tempo, ou com divisão de dias, se for o caso do intraday, né, quando começar um novo dia, começa uma nova operação, tá? Ou para fazer day trade, encerrar antes do final do pregão, seja 5 da tarde, 5h30, 5h42, 5h01. Tudo que você vai fazer agora é pensado para a gente transformar isso que vocês estão vendo aí na tela numa regra automática operacional. Tá? Aqui de novo, no trader gráfico, as regras operacionais elas são vistas na tela e a mesma coisa que você vê, você pode simplesmente vincular com o robô e o robô usa o mesmo estudo para mandar ordem. Tá? A gente tem outros gráficos que são diferentes, né? Você tem que reprogramar tudo quando você vai fazer um robô. É super complicado. No trader gráfico não. Inclusive você pode pegar um estudo que já existe, está dando flechinha de compra e venda, e simplesmente vinculá-lo ao robô. A gente tem aqui no módulo estratégias e robô, que eu vou abrir de novo só para a gente entender como é que funciona. Você escolhe aqui o estudo que vai dar compra e vai dar venda. Agora ele me pediu, saiu aquele cadeado, ele me pediu para escolher, tá vendo? Ó, qual disparo que eu vou querer, porque é um estudo meu, então ele não tem mais o padrão. A gente pode vir aqui no alarme robô, a gente simplesmente vem aqui, clica no Config Pro, ele vai querer abrir um roteador de ordens com a corretora. Você vai vir aqui e você vai preencher a sua quantidade, o nome do seu robô, certo? E ele vai usar as regras que estão lá dentro para mandar a ordem. Então não precisa mais programar nada, certo? Essa aqui é a parte legal de você criar regras de operação no seu estudo. Então vamos deixar de falar e vamos criar regra de operação. Primeira coisa, eu falei mais cedo que usando aqui o FEA, né, que seria o fechamento da barra atual para calcular uma média, essa média pode ficar mudando de valor enquanto a barra atual estiver mudando de valor também. Tá? Então eu estou aqui no gráfico de 6 minutos. Se forem 10h05 da manhã, eu vou estar dentro da barra que vai das 10 até as 10h06. Certo? Se eu quiser mandar uma ordem de compra ou uma ordem de venda baseada nisso aqui, eu não posso mandar às 10h05 porque o valor da média às 10h05 ainda não está fechado. Esse valor vai fechar só às 10h06, tá? No gráfico de 6 minutos. Então eu tenho que clicar naquele flag lá, disparar na próxima barra, para que às 10h06 seja disparada a minha ordem com o valor confirmado do fechamento da barra, que vai das 10 até as 10h06, às 10h05:59, certo? Porque às 10h06:00 começa uma barra nova. Então, se você quiser disparar uma ordem baseado nessa média aqui de imediato, por que eu estou falando isso? Porque a banda de Bollinger a gente pode operar de várias formas. Uma delas é quando o preço toca na banda, tá? Máxima tocou na banda de cima aqui, você vende, esperando que ele volte para a média. Tá? Tocou, você vende, esperando que ele volte para a média. Tocou, você vende, esperando que ele volte para a média. Mesma coisa embaixo. Caiu, tocou, você compra, esperando que ele volte para a média. Tocou, onde é que mais ele toca? Aqui atrás. Tocou, você compra, esperando que ele volte para a média. Tá? Tocou, você compra, esperando que ele volte para a média. Certo? Como você quer operar assim que ele toca na banda, você não poderia fazer isso com o FEA. Tá? Por quê? Porque isso vai gerar uma possível lacuna de erro, que é o seu fechamento daqui dessa barra ir subindo e os valores da média e da banda irem subindo junto, e uma hora ele dá a venda, mas um pouco mais para cima isso aqui começa a crescer de valor,
passa para cima e não dá mais a venda. Tá? Eu quero dizer que matematicamente fica uma brecha. Então a gente usa o fechamento da barra anterior. A gente troca para FEB. Dentro da função mesmo. Tá? Quer dizer que ela vai começar a calcular a média só a partir da barra anterior. Então se a gente tiver as 10 e 5, a gente vai ter essas 3 linhas aqui calculadas até as 10:00. Então entre 10:00 e 10 e 6, os 3 valores vão ficar fixos, porque o primeiro cálculo vai ser do fechamento da barra anterior e o último cálculo vai ser de 21 barras para trás, contando da barra anterior e não contando dessa. Então seriam de 22 barras para trás. Tá? 21 barras para trás, mais uma que é a barra anterior que a gente já expulsou aqui quando a gente trocou pelo FEB. Então, troquei aqui média móvel para FEB. Vou clicar no OK para salvar essa linha. Vou entrar aqui na linha 2, vou fazer a mesma coisa, trocar FEA por FEB. Na verdade, eu estou trocando tudo que tem FEA por FEB. Tá? E eu vou entrar na linha 3, vou fazer a mesma coisa. Vou trocar FEA por FEB. E no desvio padrão também, para os dois ficarem iguais. Né? Essa distância aqui entre a média e a banda nada mais é do que 2 vezes o desvio padrão. Se você deixar o FEA no desvio padrão, a banda vai ficar se mexendo e é justamente a banda que a gente quer que fique fixa. Então vamos dar um OK. Vou gravar o estudo de novo. Dar um OK nele aqui. Certo? Gravei. Agora eu vou vir aqui em cima, ó, tem um botãozinho de recarregar estudo personalizado. Tá? Eu posso ou clicar nesse botão, e aí ele vai me pedir as variáveis de novo. Vou clicar 21 nessa variável aqui, e 2 na próxima. Tá? Por que que eu cliquei nesse botão? Porque quando você atualiza a fórmula, ele não atualiza o gráfico todo junto. Tá? Se você estiver editando um estudo, você pode editar a cor da linha, pontilhado da linha, essas coisas. Se você editar a fórmula, ele não aplica a fórmula a não ser que você recarregue o estudo. Outra forma de recarregar o estudo é simplesmente fechando, em 2 cliques aqui a gente fecha, tá vendo? E dando 2 cliques de novo para reabrir. Aí eu vou digitar aqui 21, 2, reabrir o estudo de recalculou, certo? Vamos voltar aqui para o nosso estudo personalizado. Então, o nosso estudo personalizado agora está uma linha deslocada. Eu vou abrir aquela banda de Bollinger dos rastreadores de tendência, para vocês verem que a banda de Bollinger agora está um pouco deslocada do que estava antes. Tá? Na verdade, está uma barrinha deslocada. Certo? Está uma barrinha deslocada do que estava antes, está um pouquinho diferente. Não sei se vocês tinham prestado atenção o suficiente para ver a diferença, mas a verdade é que tem uma barrinha de diferença aí, tá? FEB e tal. E aí sobrou uma linha para mim. Eu tenho 3 linhas que só está desenhando coisa, né? Linha de desenho, tipo Paint. E a linha 4, eu vou criar ela como uma linha operacional. Então, o que eu vou fazer? Aqui que eu vou fazer a programação da regra de compra e venda. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que quando a máxima do candle for maior do que a banda de cima, que no meu caso aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 1 é a média, a linha 2 é a linha vermelha, a linha 3 é a linha azul. Tá? Só para confirmar, linha 1, a cinza, é a média, a linha 2 é a linha vermelha, que é a de cima, e a linha 3 é a linha azul, que é de baixo. Então, tá certo. Deixa eu entrar aqui na função da linha 4. Quando a máxima do candle for maior do que a linha vermelha, que é a linha 2, eu quero que ele venda. E daí ele vai vender de imediato, porque eu troquei a banda para ser calculada do fechamento anterior para trás. Então, essa banda vai estar fixa, ela não vai mudar. Certo? Não sei se vocês lembram, mas esse candle aqui não estava dando venda na versão anterior do estudo, porque essa linha aqui que estava aqui. Ó. Agora, como ele está calculado desse fechamento para trás, o fechamento era menor, tudo é deslocado um pouquinho para baixo, aqui ele vai dar uma venda. Tá? Só que essa venda não vai acontecer por mágica, a gente vai ter que vir aqui agora e programar. Então, o que eu vou fazer? If C, certo?
a máxima do dia. Tem até aqui, ó, MAA. Tá vendo? MA, ele apareceu aqui o MAA. Deixa eu copiar para cá o MAA. Tá? Posso digitar também. Se o MA for maior, né? O sinal de maior, todo mundo conhece, o de menor também. O que vocês não devem conhecer, por exemplo, é o sinal de diferente, que é o maior e o menor junto. Isso aqui em matemática é diferente. O igual é igual mesmo, tá? Agora, se eu quiser usar o maior ou igual, eu uso maior e igual tudo junto. Se eu quiser usar o menor igual, eu uso menor e igual tudo junto. Tá? No caso, eu quero que a máxima seja maior do que a linha 2. Linha 2A. Então, se a máxima for maior que a linha 2, então, eu vou fazer alguma coisa. Certo? Vou dar um tab aqui para ele marcar. Então, a linha 2 agora já está marcando em verde. Olha que bonitinho. A cor agora é verde. A máxima é azul. Tá? E a linha 2, que foi uma linha que eu calculei, ela está em verde. A mesma coisa que funciona para as máximas e fechamentos funciona para as linhas. Então, a L2A é essa linha 2 aqui, do candle atual, que foi calculada com o fechamento anterior. Então, o candle atual calculou 3 linhas, né, com base no fechamento anterior. Então, para o candle atual, para o candle underline A, L1, L2 ou L3 underline A, os valores não mudam, tá? Porque eles não estão calculados com base nas variáveis, né, nos preços do candle atual. O candle é o atual, mas ele está calculado com base no candle anterior, que seria o fechamento anterior no caso. Então, o L2A não muda. Então, o que eu posso fazer? Se a máxima do dia... se a máxima do candle, né, for maior do que a linha 2, que é a linha que está no mesmo candle, tá? Se for maior, eu quero que ele venda. Então, o que eu vou fazer? Essa função aqui tem o nome de func. Sempre que eu quero passar um valor para a função, eu vou falar func igual, certo? Func igual, eu quero que ele venda, então eu vou dar um número para venda, -1, por exemplo. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou escrevendo -1. Eu podia escrever -2, por exemplo. Tá? Tanto faz aqui, eu estou escolhendo um número que eu vou associar a regra operacional de venda. Então, se a máxima for maior do que a linha de cima, eu vou marcar que a linha 4 é igual a -2. Como eu estou aqui no gráfico do preço, o preço é sempre positivo, né? Então, essa linha, por ela ser negativa, ela não vai aparecer. Então, não interessa a cor que eu vou usar nela. Tá? Normalmente, linhas que não aparecem, eu, Carlos, uso a cor cinza para não ter nenhum problema de, se por acaso você colocar um valor positivo aqui, ela ficar aparecendo aqui dentro do gráfico na linha de baixo. Mas isso daí é coisa da cabeça de cada um. Tá? Então, a venda vai ser -2. Eu vou dar um OK aqui nessa linha. Eu vou aqui embaixo para regras de operação. A gente tem as linhas verdes, que são as regras de compra, as vermelhas, que são as regras de venda, e as linhas pretas, que são opcionais, são as regras indefinidas, o que força uma indefinição, ou seja, o que força o gráfico a não dar nem compra nem venda. Em alguns casos, a gente pode usar esse indefinido aqui, tá? Mas são pouquíssimos casos. Normalmente a gente só usa o compra e venda. Então, a regra operacional é bem simples de configurar. Eu crio uma condição onde eu dou o valor para a linha 4 de -2. E eu disse que vai ser venda. Eu que inventei isso. Então, a regra da venda vai ser quando a linha 4... Percebe que só tem as linhas 1, 2, 3 e 4 no quando. Quando a linha 4 for igual... Percebe que aqui a gente tem os operadores que eu estava mostrando para vocês, né? Maior, maior, igual, igual, menor, menor, diferente. Tá? E tem a legendinha junto para ficar mais fácil. Então, quando a linha 4 for igual, aí eu posso usar uma outra linha de sobrecompra sobre venda, uma linha 0, tá? Ou um número. No caso, eu estou forçando lá um número. Então, eu coloco esse número aqui. Quando a linha 4 for igual ao número -2, vai ser venda. Certo? Muito bem. Então, eu tenho a minha regra operacional de venda já escrita. Mas, o que eu faço para zerar essa venda?
Porque quando a mínima agora bater na média, eu quero que ela compre. Mas eu não quero que ela compre para iniciar uma operação comprada, tá? Poderia ser, mas no caso aqui não é. Eu quero apenas que ela zere. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó. Else if, que é uma segunda condição, tá? A primeira condição é sempre if. As demais condições são sempre else if. Pode ser 2, 3, 4, 5, é tudo else if. Else if, eu estou na linha 4. Então, se a linha 4b, que foi a anterior, for igual a menos 2, quer dizer assim, se eu estiver vendido, tá? Se na linha anterior estava no valor menos 2, que é um valor de venda, então se eu estiver vendido, e end, tá? É tudo programação escrito em inglês. MIA, a mínima da barra atual, for menor ou igual. Olha eu usando o igual aqui, porque eu estou sendo defensivo. Então, se ele só tocar na linha, não interessa se ele vai ser menor do que a linha. Ele pode ser igual à linha, tá? Qual linha? A linha 1. Linha 1A. Then, se ele tocar na linha, eu quero que ele zere. Tá? Vou colocar aqui func igual a 0. E eu estou definindo 0 como um valor para zerar. Certo? Eu não preciso escrever lá, por exemplo, indefinido igual a 0, mas se eu quisesse eu poderia escrever. Tá? Por que eu não preciso escrever? Porque se não for nem compra nem venda, o gráfico vai entender que é indefinido. Então fica subentendido aí. Se não é compra ou venda, ele vai entender que é indefinido. A minha venda eu coloquei menos 2, a minha compra eu pretendo colocar menos 1. Então, se não tudo que for nem menos 2 nem menos 1, ele não vai fazer nada. Muito bem. Então, por enquanto, eu não vou cadastrar a compra para a gente não complicar. Tá? Mas eu tenho que fazer mais uma coisa antes de encerrar a minha epopeia aqui de programação. Eu vou colocar um else e vou repetir aqui func igual a L4b. E vou fechar o meu if com end if. Tá? Essa parte aqui todo mundo esquece. Todo mundo esquece. E normalmente os estudos ficam complicados porque o pessoal esquece isso aqui e não percebe que está esquecendo. O que eu fiz? Se percebe que se a máxima for maior do que a linha 2, nessa condição aqui, ó, eu vou dar uma venda. Se eu tiver vendido e a mínima for menor do que a linha 1, que é a média do meio, eu vou tirar esse valor aqui para 0, que é sair da venda, no caso, comprar, mas só comprar para sair da venda, não para entrar comprado. Tá? Então, quando bateu aqui, eu vou sair. Quando bateu aqui, eu vou entrar. E esse candle do meio, ó, esse vermelhinho, a máxima dele não é maior que a banda e a mínima dele não é menor que a média. O estudo personalizado não vai manter o menos 2 se a gente não fizer esse func igual a L4b. Tá? Ele vai marcar o menos 2 aqui, vai dar venda. E na abertura desse candle vermelho, ele vai sair da venda, porque o gráfico vai cair para o 0. A linha 4 vai cair para o 0 se a gente não der valor nenhum para ela. Então, se não for nenhuma das duas condições, nenhuma dessas duas condições aqui, eu simplesmente estou repetindo a condição anterior. Então, eu estou carregando o sinal anterior. Seja um sinal comprado, vendido ou zerado. Tá? No caso aqui, eu só tenho venda e zera. Então, se ele tiver vendido, ele vai continuar vendido. Se ele estiver zerado, ele vai continuar zerado. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK aqui. Vou gravar isso aqui de novo. Dá um OK e grava. Muito bem. Agora a gente vem aqui na estratégias e robô, aplicar estratégia. Vamos escolher a venda da banda de Bollinger. Exemplo, eu vou dar um OK. Vou recarregar o estudo. Eu coloquei 21, né? Tem que ser 21 sempre. 21, 2. E ele recalculou, vocês viram que ele demorou um pouquinho mais agora, ele recalculou tudo com a regra operacional. E olha o meu sinal de venda aqui, ó. Que bonitinho. Tá? Então, colocou uma venda aqui. Esse candle do meio, ele não comprou.
E quando bateu aqui, ó, a mínima da barra bateu no 610, que foi o mesmo valor aqui da linha, ele recomprou, tá? Então, aqui ele está usando o valor, olha lá, 740, 710, está usando os valores da abertura da barra. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? Eu vou mudar esses valores da flecha aqui para o valor dessa linha aqui e dessa linha aqui, que são os valores efetivamente onde a gente vai vender e vai zerar. Né? Não é nem abertura, nem fechamento, nem máxima, nem mínima. Tá? Então, a gente já tem aqui as nossas linhas. Essa operação aqui, por exemplo, ó, ele vende aqui e zera aqui. Se você pegar as flechas, parece que ele vendeu no 335 e zerou no 310. E não foi, ó. Ele foi do 395 até o 180. Então, deu 215 pontos a operação. Tá? Então, a gente vai ter que manipular esse preço da flecha aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, e a gente vai colocar flecha igual L2A. Certo? Então, para venda, eu estou colocando que a flecha vai ter o valor da banda de cima, que é exatamente onde o preço vai ter que bater para vender. Tá? Na verdade, o preço vai ter que subir, como eu coloquei maior, ele vai ter que ser um tique a mais para vender. Mas é legal deixar o preço da venda na banda, porque fica mais realista, né? Como se ele tivesse pegado um book de ofertas lá. Tá? E uma coisa importante, se eu colocar a flecha na venda, eu tenho que colocar a flecha na compra, senão ele vai herdar o mesmo valor nas duas flechas. Tá? Então, a flecha da compra vai ser o contrário, vai ser a L1A. Então, eu vou vir aqui e vou colocar flecha igual a L1A. Tá? Então, eu coloquei agora uma flecha para o valor da venda e uma flecha para o valor da compra, uma flecha personalizada também. Tá? Então, o gráfico não vai escolher a flecha padrão dele, não. Essa é uma flecha personalizada. E aqui, já que a gente está mexendo, eu vou tirar esse 20 e vou colocar um 21, que a gente está sempre mudando para 21. Tá? Vou dar um OK. Vou gravar de novo o estudo. Ele não mudou ainda, 740 e 710. Eu vou vir aqui, vou recarregar. Note que ele já traz o 21 agora como sugestão, porque eu mudei lá dentro. O 2. E agora ele vai mudar os valores aqui. Olha lá. Vendeu no 765, comprou no 710. Então é importante a gente ver uma coisa que tem o meu gráfico aqui. Como eu peguei um robô que estava aberto, eu estou encerrando o Day Trade às 17 horas. E essa barra aqui, ó, é a barra das 17 horas. Então ele vai encerrar na abertura. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na estratégia e robô. E aqui também a gente tem um stop loss tomando, porque tem uma configuração que estava dentro do robô aqui anterior. Eu vou tirar esse ordem stop e eu vou tirar esse day trade. Tá? Vou tirar esses dois flags. Fazendo isso agora, eu fico livre, tá? Deixo o robô livre aqui para operar todas as condições, independente de passar de um dia para o outro ou não. Depois a gente restringe isso. Então aqui ele mandou a venda no 765 e zerou. Eu achava que ele tinha zerado aqui, mas aqui não ficou, não tocou por 1 milímetro, ele tocou aqui, ó. Tá? No 605 foi esse preço que ele marcou, 765, 605. Aqui atrás foi do 400 para o 180, tá vendo? Ele já pegou certinho. E aqui eu criei o meu sinal de venda, tá? Personalizado. Eu vou vir aqui agora, tá? Na minha tela de aplicar estratégia robô, já está no disparo imediato, né? Tá sem stop, sem nada, tá sem filtro nenhum. Então eu posso vir aqui agora, clicar no buscar histórico máximo, que é para carregar esse gráfico com bastante informação, o máximo de informação que dá, ou seja, até o começo da série aqui do Z14. Ele vai pensar um pouquinho que tem um estudo personalizado dentro. E agora a gente clica no Day Trade, tá? Para ele encerrar a operação na abertura da última barra do dia. Certo? A gente pode escolher a hora que ele vai encerrar. Estava escolhido 17 horas até agora há pouco, certo?
Mas agora eu vou mudar e vou deixar ele na última barra do dia. No caso do mini contrato, a última barra é a barra que abre às 17h54, que às 18h acaba o pregão. Tá? Vou clicar nesse botão aqui, ver relatório. E a gente tem aqui o resultado da nossa estratégia. A gente acabou de programar. Tá? Então, acertou 57% das operações, mas os prejuízos foram maiores que os lucros e deu erro no total, ficou ruim. O que a gente pode fazer em relação a isso agora? Essa estratégia está sem stop gain, stop loss e sem filtro. Tá? Só que esse tipo de coisa, você não precisa mais ficar queimando a pestana em cima do estudo personalizado. A gente pode simplesmente entrar aqui no Estratégia Robô e programar. A gente vai aqui no parâmetro, ó, e programa ordem stop, gain e loss, certo? Assim como a gente pode vir aqui no Relate e Robô e inserir filtros que você quer que pule a operação. Então a gente vai tirar aqui, ó, por exemplo, vou colocar um stop gain de 200 pontos e um stop loss de 300 pontos, certo? Vou clicar aqui no ver relatório. Perdeu menos, né? Então vamos ver aqui o saldo por hora do dia. Então a gente tem aqui às 9 horas da manhã está ganhando bem, às 10 horas da manhã está ganhando bem, às 11 horas da manhã está ganhando bem, 385 pontos, 575, 570. Meio-dia está perdendo a menos 585. 1 hora da tarde está perdendo, 14 está perdendo, 15 está perdendo, 16 está perdendo, 17 está perdendo. Então ele operou bem de manhã, 9, 10 e 11 horas da manhã. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, Relate e Robô, filtrar hora, 10, 11, 9, 10 e 11 deixa, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tira, dar um OK. Vou clicar de novo no ver no gráfico. Entradas filtradas, 1.530 pontos. Certo? Então, a gente até tem um padrãozinho aqui, ó. Depois do segundo lucro dá uma perda, depois do segundo lucro dá uma perda, depois do segundo lucro dá uma perda. Aqui foi depois do terceiro, depois do segundo lucro dá uma perda. Né? E depois de uma perda temos um lucro. Então dá até para a gente tentar criar um viés aí nesse estudo, mas agora eu já estou falando de operacional, já acabou o estudo personalizado. Então percebe que o estudo personalizado ele foi até um pedaço. Tá? Qual foi o pedaço que o estudo personalizado foi? Foi o pedaço de eu colocar o estudo dentro das linhas, o estudo que seria a banda de Bollinger no meu exemplo, mas pode ser o MACD, pode ser de força relativa, pode ser um próprio super sinal que já tem aí do meu livro programado lá no SS Livro. Você vai colocar, e uma das linhas, que pode ser a mesma linha que você vai traçar aqui, ou cruzando o outro ou não, ou pode ser uma linha independente, como eu fiz aqui na linha 4, você vai ter uma linha que vai te dar as regras operacionais. E aí você vai vincular o valor dessa linha com as regrinhas operacionais aqui de baixo. Tá? Aí o seu setup acabou a parte de programação. Por quê? Porque a parte que vai vir depois disso aqui, que é a parte da otimização do setup, né, é importante dizer que essa parte da otimização também pode ser programada dentro do estudo personalizado. Dá para a gente programar hora, data lá dentro, certo? Dá para encerrar day trade, dá para fazer tudo via programação, via código lá naquela programação que eu estava escrevendo. Mas é muito mais fácil a gente usar as funções nativas do gráfico. Né? A gente vai operar aqui imediato, a gente vai colocar stop gain, stop loss. Eu posso inclusive limitar o número de barras que ele vai ficar vendido. Ele vendeu aqui, mas aqui, por exemplo, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras até sair. Eu não quero que ele dê 9 barras até sair. Eu quero que ele saia sempre até a sexta barra da operação. Se eu der um OK, essa flecha aqui vai voltar para lá. Ela voltou para a sexta barra. Tá? Simples. Com um clique. Apareceu aqui um S de stop, que na verdade foi um stop em barras, que eu coloquei, que é o stop de tempo. Só clicando num botãozinho simples. Se eu tirar daqui,
tá? E clicar no ver no gráfico, ele volta para o sinal nativo. Repare que, de novo, o estudo personalizado que a gente criou não é modificado. Tá? Eu estou colocando uma camada de filtro que o próprio gráfico permite em cima do estudo personalizado. E o que eu vou fazer depois? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar no salvar. E aí eu posso vir aqui, arquivos, layout. Eu vou vir aqui e vou dar um nome para minha venda. Vou colocar aqui, ó, venda BB exemplo. E aí, esse layout, o que ele guarda? Ele vai guardar o arquivo do estudo personalizado, tá? Ele vai guardar o estudo personalizado e vai guardar as regras operacionais e os filtros e os stops. Vai ficar tudo guardado dentro do layout. E quando eu quiser abrir o layout, eu vou clicar aqui no abrir. E aí vai me aparecer aqui as pastas para eu escolher o arquivinho do layout. Certo? Como eu não escolhi nada desse arquivo inválido. Então, eu vou voltar aqui na estratégia robô. Ah, que legal. E eu vou continuar vendo aqui o que eu posso mexer. Eu posso limitar o número de operações por dia a uma operação só. Nitidamente aqui a gente está vendo 4 operações. Né? Ó, as 3 primeiras deram lucro, a quarta foi aquela que deu sufoco. Então eu posso limitar o meu robô, por exemplo, a 2 operações no dia. Tá? Só quero 2. Vou clicar no ver no gráfico. Ele vai me mostrar só as 2 primeiras operações do dia. As outras operações não aparecem mais. Aqui as 2 primeiras operações foram filtradas, né? Ó, vou para trás aqui no gráfico. A gente vai ver as primeiras operações caíram dentro desse filtro de horário. Daí elas não aparecem mesmo. Mas o que não caiu no filtro de horário vai ser excluído do gráfico por causa do meu limite de operação. Então vamos olhar como é que ficou a nossa estratégia agora. Lembra que eu estou com um limite aqui de 2.255 pontos, com 24 operações, média de 52 pontos por operação. Estudo excelente. Né? Tá tudo bem que a gente estou fazendo um exemplo, é só para a série Z, 14. Né? Se eu tirar aqui o número de operações, de 1.255 vou aumentar para 1.530, vou aumentar a média para 58, vou aumentar de 24 para 26, então eu estou excluindo só poucas operações. Com aquilo lá, estou diminuindo a minha rentabilidade. Então, por exemplo, aquele limite de 2 operações por dia não ficou legal. Tá, mas o que mais que eu posso fazer para ficar legal? Isso é uma coisa. Outra coisa, vou excluir esse filtro de horas aqui. Vou excluir essa ordem stop. Tá? Agora eu vou vir aqui. Vou ver se está tudo no nativo. Está no nativo. Está sendo notificado barra disso, eu vou deixar os alarmes aqui. Deixa eu tirar os alarmes. Vamos ver como é que ele fica. Isso aqui é o nativo dele. Eu voltei para o nativo. Tirei os stops. Tá? Então eu tinha colocado 200 de gain, 300 de loss. Agora eu posso fazer 2 coisas. Coisa mais simples. Eu posso vir aqui e calibrar esse 21 e esse 2. Tá? Vou calibrar aqui esse estudo. O que é o calibrar? Eu coloquei o 21 e o 2 da minha cabeça. Eu posso testar alguns parâmetros para ver qual fica melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 8, certo? De 5 em 5. Desculpa, de 8 até 22, por exemplo, de 5 em 5. Ele vai testar o 8, 13, o 18 e o 23. Então, vou colocar 23 aqui. Tá? E de 2 a 3 desvios, variando de 1 em 1. Então, isso aqui é um testador de iterações, né, que repete a nossa estratégia para vários parâmetros diferentes. Vai o variável 2, que é o 21, eu vou testar do 8 até o 23. Tá? Para ficar igual, eu vou testar aqui do 6 até o 21, que eu acho que fica melhor, que ele fica exatamente nesse que a gente já viu. Tá? E a variável 3, aqui que está como 2, eu vou testar o 2 e o 3.
Passo 1 tem que ser passo 1 porque eles estão seguidinhos, só funciona no passo 1. Vou clicar no calibrar. Vai ficar aparecendo essa tela, tá, da calibração durante um tempo. Tem mais 1 minuto aqui. O INZE 14.6, o gráfico de 6 minutos. Eu não vou sair desse gráfico. Eu estou mudando os parâmetros do estudo. O estudo está no quarto tipo de estudo, que seria o estudo dentro do gráfico de preço. Esse aqui é o parâmetro que eu estou testando. Ó. Já começou no 6, passou para o 11, agora 16. E aqui vai passar do 2 para o 3 agora. Aqui a gente tem uma estimativa de tempo, tá vendo? De tempo para cada calibração, está demorando 8,4 segundos cada calibração. São 8 calibrações, tempo faltante e o percentual já concluído, né? Isso daqui é a evolução também do gráfico. Então a gente tem essas informações para a gente acompanhar enquanto a gente espera o fim do processo de calibração, e ele vai me cuspir, tá? Quais desses parâmetros, que não foram muitos que eu usei, para a gente fazer um exemplo aqui mais rápido, tá? A gente vai ver quais desses parâmetros vão ser os melhores. Lembra que eu estou testando para o INZE 14 no gráfico de 6 minutos. São infinitas possibilidades. Eu posso testar em vários minutos de 1 a 120. E eu posso testar também em todas as séries, né, desde a J10 para frente. Então a melhor configuração aqui, perdeu menos. Lembra que eu tirei os stops, tá? Então eu estou vendo qual que seria a melhor configuração para depois eu trabalhar os stops e conseguir chegar no lucro de novo. Eu estava no 21.2, que perdeu 2.000 pontos, R$2.000, né? Que estava equivalente a 2.000 pontos, perdeu R$2.095 sem os stops gain e loss, tá? Se a gente colocou o stop gain e loss, a gente mudou isso aqui de menos 2.100 para mais 1.500. A melhor configuração foi a 11.3. Então, deixa eu minimizar isso aqui. Eu vou clicar aqui para recarregar o meu gráfico. Vou digitar 11.3. Recarregando o estudo. Vocês não precisam se preocupar com essa parte. Esse gráfico de baixo é do volume, né? Daqui para trás, ó, é a série anterior, quando essa série aqui não tinha volume. Esses sinais aqui que aparecem na série anterior, vocês não precisam se preocupar porque o gráfico não mostra isso na tela de relatório, tá? Ele já exclui isso automaticamente. E o último dia também. Então, eu vou vir aqui agora, vou clicar no ver relatório. Ele vai me dar o menos 1.335, que foi o que a gente achou no relatório lá de baixo. Certo? Então a gente tem esse relatório aqui, ó, menos 1.335. Foi o valor que ele tinha me achado. Tá aqui, ó, menos 1.335. Aqui é o gráfico da evolução dessa estratégia. O que eu vou fazer? Operou 75 vezes, né? Então se a gente colocar, eu não coloquei corretagem. Se a gente simular corretagem, provavelmente essa estratégia vai ficar muito pior que a outra. Tá? Mas só para a gente entender melhor como é que funciona, vamos testar agora um stop. Vou testar o mesmo stop que eu tinha testado da outra vez. 200 no gain e 300 no loss. Vou clicar aqui no ver no gráfico. Ficou muito pior. Tá vendo? Dessa configuração aqui ficou muito pior. Muito provavelmente porque tem muito mais operações e as operações são muito mais curtas. Tá? Então, para a gente não ficar nesse jogo de gato e rato, vou excluir o stop gain daqui. Vou voltar para a minha configuração padrão, que é a 21.2. Muito bem, está calculando aqui, vai terminar de calcular agora. Calculou, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a estratégia. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. O que é?
um testador, o MLP, manipulador de lógicas puláveis, um testador de parâmetros, que não serão esses parâmetros da calibração, né? São parâmetros de stop, gain, loss e de filtros, mas que ele testa em todas as séries que eu quiser, tá? E me fornece a melhor configuração para esse tipo de robô. Para não tomar muito do nosso tempo, eu vou testar só aqui nas últimas 3 séries. Eu vou clicar aqui no procurar agora. Né? Esse estudo personalizado ele sempre demora um pouquinho mais. Vou clicar no não. E ele vai fazer uma coisa muito parecida com o que ele fez na calibração, só que agora para outros parâmetros. Então, para vocês não ficarem esperando ad eterno, eu dei uma cortada para chegar no final já. E aqui a gente está mostrando para vocês agora o MLP. Tá? O que é o MLP? Eu tenho aqui os meus dados todos, no meu Bandas de Bollinger exemplo aqui de 6 minutos. Eu tenho vários dados de filtros aqui planilhados bonitinho e um gráfico da execução dessa estratégia, certo? Como que a gente pode melhorar essa estratégia? Primeiro a gente tem que analisar quais são os dados mais relevantes. Então a gente tem aqui, por exemplo, o número de operações por dia. Então a primeira operação normalmente empata, a segunda operação perde muito, a terceira perde muito, a quarta, a quinta, a sexta, tudo perde aqui, tá? Nessa configuração que a gente montou. Hora do dia, 9 horas da manhã opera bem, 10 horas da manhã já não opera tão bem, das 11 para frente, catastrófico. Estou juntando aqui o INZ14, V14 e Q14, as últimas 3. Essas aqui, por exemplo, a gente já pode excluir essas horas todas que estão operando muito mal. Posso vir aqui com o botão direito e tirar todas as horas negativas. Ó. Com as positivas, agora apareceu para mim outro tipo de estatística aqui no resto, que é tudo dependente, né? E a gente já melhorou o estudo dessas 3 séries para um lucro, só filtrando ele para operar só às 9 e às 10 da manhã. Temos aqui que às 9, 18 e às 10 e 18 é tudo muito ruim. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? E a gente pode testar também stops, gain e loss, inclusive com ajuste negativo, certo? Se for contra a tendência, o estudo ou não, se for para na próxima barra ou não, tudo isso está incluso aqui dentro do MLP. A gente tem que essa estratégia, depois de filtrada, dá lucros de 72%, perdas de 26% e 1% das operações deu empate. E a probabilidade da próxima operação estar certa é de 70%. É claro que você ganhar R$1 ou ganhar R$1 milhão, está dentro dos mesmos 70% aqui. Tá? Ele é qualitativo e não é quantitativo. A gente tem vários filtros interessantes aqui. Dia da semana, dia do mês, horas, horas e minutos e apenas minutos. Aqui a gente tem o número da operação do mês. Esse estudo, como ele dá muita operação por dia, ele pode ir até a 66ª operação do mês. Né? Tem filtros de ano, mês, só de ano. No caso a gente tem aqui do mês 6 até o mês 11, porque a gente só pegou uma parte do ano. Posso clicar aqui no Gain agora e pedir para ele me testar os stops gains. Então agora ele vai testar o stop gain para mim, dessa estratégia, já com os filtros só de 9 e 10 horas da manhã. Ele está testando aqui direitinho. Tem um algoritmo para agilizar o teste de stop gain. Melhor stop gain 230, já dobrou, né? Saiu de 2.000 para 4.000 praticamente de ganho. E aqui ele me mostra as melhores opções, junto com o SQN, tá? E um comparativo juntando o número de pontos com o SQN que deu. A SQN ainda está baixo, 1,6, é que eu estou pegando uma estratégia qualquer só para a gente entender como é que funciona. Tá? Agora, se a gente pode tirar desmarcar esses filtros aqui, ver se alguma coisa mudou. Não mudou, eles continuam horríveis. Tá? Então, vou continuar com esses filtros das 11 horas da manhã para frente.
Lembra que quando eu peguei só a V14, eu deixei o 9, o 10 e o 11. Quando a gente pegou as outras, a hora 11 também ficou ruim. Né? Dia da semana a gente pode ver aqui também que segunda e terça está terrível. Né? Eu posso, por exemplo, testar aqui, ó, filtrar prejuízos recorrentes mensais. Anuais não adianta que eu só tenho 2014, mas eu posso fazer os mensais. Então tudo que for menor do que 0, ele testa e tira nos meses que eu tenho disponíveis aqui, que são do mês 6 até o mês 11. Não tem nenhum recorrente, né? Isso quer dizer que o que foi ruim num mês não foi no outro. Vamos tirar aqui todos os outros, vou deixar só a terça-feira. E a gente pode ver que realmente teve um mês aqui que a terça-feira foi boa. Foi o mês 7. Tá? Mas nos outros meses todos ela foi ruim. Terça-feira seria um que a gente poderia tirar. Segunda-feira, mesma coisa. Segunda-feira tá bom no mês 10. E agora no mês 11 também ficou boa, né? Segunda-feira. Mas nos outros meses e no mês 6 também só teve 2 meses ruins. Segunda-feira eu acho que já não é legal tirar. Né? E os outros meses estão positivos, então a gente pode vir aqui e matar a terça-feira do estudo. Olha como melhorou. São 5.000 pontos do mês 6 até o mês 11. Né? Tentando manter aí um certo equilíbrio entre o que a gente está filtrando. Às vezes não é legal filtrar muita coisa. Isso daí vai muito da experiência que a gente tem com o MLP, né? Tá? Mas é interessante ver como a gente consegue melhorar um estudo mexendo em stop e filtro sem mexer em mais nada. Tá? Agora tem o botãozinho aplicar aqui. Vou aplicar isso aqui dentro do gráfico. Ok, apliquei. Então deu aqui na série Z 14.420 pontos. O MLP ele calcula algumas vezes o stop um pouco mais apurado do que a tela do gráfico lá, então pode ser que dê um pouquinho diferente os pontos quando a gente tira pelo relatório do gráfico do que está escrito aqui, tá? Mas essa ordem de grandeza é a que impera, são 1.420 pontos. Vou fechar essa tela aqui. E ele transcreveu para dentro do gráfico os filtros que eu tinha aplicado lá, certo? Então, o que eu tenho aqui? O gain de 230, lembra dele? Terça-feira filtrada, e as horas só 9 e 10, e o resto do filtrado foi o MLP que fez quando eu cliquei no botão aplicar. Tá? 1435, lembra que tinha dado 1410 lá? Eu falei que podia dar um pouquinho de diferença, tem 1435 aqui em pontos, tá? Mas é o mesmo conceito. Agora é a estratégia que a gente está usando super otimizada. Tá? Então deu o mesmo ganho, tinha dado 1.500, né, com 50 pontos de média por operação, caiu para 11 operações, deu 1.400, que é muito próximo, só que com 11 operações, e a média por operação aumentou de 50 e poucos para 130 pontos. Tá? Daí a gente pega um sinalzinho simples, consegue converter ele num sinal vencedor, claro que tomando cuidado para não fazer uma super otimização, né, que é aquela onde você fica apagando o passado para melhorar o que você acha que a estratégia tem a oferecer, e na verdade você só está escondendo sujeira embaixo do tapete, né? Então isso daí é uma discussão para outros dias. O interessante aqui é ver sair do nada até chegar num setup final otimizado. Esse setup, do jeito que ele está aqui agora, se eu quiser, eu posso operar no robô. Eu só preciso vir aqui no Estratégias e Robô. Tá? Ele já está com parâmetro. O Stop Loss aqui vai funcionar na mesma barra do meio. Né? Se a gente quiser, a gente até pode testar aí com alguns stops em barras, tal, mas só por exemplo aqui não precisa. Eu vou vir aqui na aba Alarme Robô agora. Vou ativar o Alarme Robô, que é onde a gente manda o robô. Tá? Tem o alarme e tem o robô.
Então, vou clicar aqui no Robô Config Pro e eu vou botar essa operação para rodar. Agora a gente coloca um nome para ela. Posso colocar BB exemplo, por exemplo, que é o nome que a gente vai conseguir ver dentro aqui do TG Broker, né, das ordens enviadas. Vou mandar com um mini contrato, por exemplo, posso mandar com 10, com 100, posso mandar com quantas que eu quiser. E aí aqui eu coloco como é que eu quero entrar. Por exemplo, posso dar uma marretada aqui na entrada para não perder a operação. E como é que eu quero sair. Novidade agora fica por conta do pré-envio, né, que assim que executar a minha entrada, a ordem de saída por causa do stop gain, né, ó, o pré-envio só funciona com o stop gain. Por causa do stop gain, a ordem de saída já fica no gráfico, tá? Então o timer normalmente não precisa ser acionado, porque quando o preço bater no seu stop gain, como você já está lá mofando no book, normalmente a tua ordem é executada. Se ela não for executada, aí o gráfico libera o timer para fazer a função lá de proteger a ordem, gerenciar a ordem. Aí você vai ter que dar um OK aqui, tá? E vai ativar o teu robô. No caso, eu tô com o meu roteador desligado. Ele vai pedir para eu ligar o roteador, mas você vai dar um OK aqui e ele vai ligar o teu robô. E esse robô já vai começar a mandar ordem assim que começar um novo pregão. Muito bem, espero que tenha sido útil o treinamento de hoje. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo treinamento Trader Gráfico.